Então, o desejo realmente foi porque eu queria conhecer, né, a terra dos meus antepassados, né? E também pela grande oportunidade que eles estavam nos oferecendo de uma condição financeira bem melhor do que no Brasil, né? Eu diria que nos primeiros 90 dias, principalmente, é um sentimento também de medo. Quem conseguiu ficar 2 anos não volta, né? Ou volta no primeiro ano, nos primeiros meses, porque não aguenta, ou ficou. E aquela pressão também de vencer, que é outro fator. A gente não quer voltar para o Brasil fracassado. Eu acho que o governo brasileiro não pode discutir nem política externa, nem política econômica, nem política política. Nunca, não pode nesse momento discutir isso sem colocar a imigração na agenda. Ministro, me diga uma coisa, por favor. Diáspora sempre foi visto como algo pejorativo. O Brasil vive uma diáspora. Como podemos transformar isso em algo extremamente positivo para o país? Olha, eu acho que a pessoa que imigra, ela leva a sua cultura, mas também absorve muita coisa e pode nos dar muita coisa de volta, tanto no campo científico, no campo cultural, como novas ideias, pessoas que voltam, que fazem suas economias e se transformam em pequenos empresários no Brasil. Então, nós vemos uma diáspora como, digamos, uma expansão obviamente pacífica e sempre respeitosa das leis e das soberanias locais do Brasil. Não é? No melhor sentido da palavra, e temos que encontrar formas para que esses brasileiros que estão fora se sintam participantes de tudo o que acontece no Brasil, da política, a cultura, passando naturalmente pelo esporte. Esse evento certamente marca um ponto de inflexão na nossa política de assistência aos brasileiros no exterior. A palavra ou as palavras que eu mais ouvi hoje foram histórico e inédito. A situação das comunidades brasileiras no exterior é hoje uma prioridade do governo do presidente Lula e é uma prioridade dentro do Ministério das Relações Exteriores. Esta primeira conferência das comunidades brasileiras do exterior está inspirado na convicção de que as comunidades sabem mais e podem mais do que o governo. E essas comunidades estão reunidas em 3 vetores. O vetor do saber, ou seja, ela começa os brasileiros numa vertente acadêmica. Os brasileiros professores, os brasileiros economistas, artistas, o vetor do saber. O segundo vetor é o vetor do fazer, o empresário. E o terceiro vetor da comunidade é o vetor do viver, o cidadão, na sua simplicidade, mas na sua autenticidade também. Geralmente, no passado, a diáspora era vista de uma maneira negativa. O brasileiro que deixou o Brasil, que nós perdemos o brasileiro. A concepção dessa já é diferente. O brasileiro tem direito de viver aqui ou viver em qualquer outro lugar do mundo.
Estado brasileiro está tomando consciência de um fenômeno novo, né? Que advém dessa mudança da realidade que fez com que o Brasil saísse de uma condição de país de imigração para um país de imigração. Esse é um fato absolutamente novo na nossa vida, em toda a nossa história. Essa diáspora brasileira, inclusive hoje, envia para o Brasil, por ano, mais de 7 bilhões de dólares. Ou seja, mais do que a produção de soja do Brasil. Então o Brasil começa agradecendo à diáspora o dinheiro que recebe por ano aqui no Brasil. No caso de Madrid, houve um aumento exponencial do número de brasileiros, da comunidade brasileira na Espanha. Nós éramos 15 ou 20 mil há 6 anos atrás, hoje somos 110 mil. Isso, evidentemente, exigiu um enorme esforço do consulado para manter um atendimento de qualidade para uma demanda que era crescente. Nós, os negros brasileiros, ou os afrodescendentes, nos consideramos da diáspora negra, não é? Então, agora eu emigro, então é a diáspora brasileira. Eu acho que a realidade, a interculturalidade é muito enriquecedora. Olha a cara, eu acho que o Brasil hoje tem uma perspectiva muito grande, mas eu recomendo todos a saírem, voltarem, andarem o máximo possível, porque hoje em dia o diálogo, conhecer novas culturas é o ideal. A gente tem que aproveitar que hoje a gente consegue pegar um avião e em 12 horas está em Tóquio, em 8 horas está em Portugal, e isso é único na história da humanidade. A gente tem que aproveitar isso, trocar cultura, trocar ideia e trocar amor, né? Um amigo americano, eu posso falar isso porque é um amigo americano, que ele diz que a diferença entre o brasileiro e o americano, que você olha para o brasileiro, você vê o espírito, a alma dele aqui juntinho dele. E você olha para o americano, você vê o espírito lá longe. Então isso é vindo de um americano, dizendo dessa coisa, desse espírito, dessa alegria brasileira é muito viva. Essa facilidade que o brasileiro tem de poder resolver questões mais sérias e mais dolorosas com uma certa leveza. O francês não tem essa leveza. Para o francês, quando você pergunta, podemos fazer tal coisa? Ele vai dizer para você, não, é muito difícil. Agora, se você pega essa coisa do brasileiro, ele já vai olhar entusiasmado para você, o olho já vai brilhar e já... Não, vamos sim, vamos lá. Eu diria que o brasileiro, onde ele chega, ele é e deveria ser visto assim por todos os países, como uma aquisição, um ganho para o país onde ele está. Olha, eu acho que o brasileiro sabe se virar. Não interessa qual situação tiver, a gente não precisa de um sistema, de regras, a gente sabe se virar. A gente chega no país, a gente inventa. Se não tem cão, casca um gato. Todo brasileiro carrega na sua mente um projeto ideal de Brasil. E o Brasil real, evidentemente, não coincide. Então, eu creio que aí haveria fazer uma distinção que ultrapassa o Brasil e que é de caráter universal. Povos que coincidem com sua realidade, a despeito dela não ser ideal, e povos que não coincidem com a sua realidade porque desejam o ideal. O francês está sempre de acordo com a França, por mal que esteja indo a França. O italiano, ao contrário, protesta contra a Itália porque tem uma Itália ideal que não corresponde à Itália real. O brasileiro se aproxima do italiano. Quando eu cheguei lá, a minha percepção do que os americanos achavam dos brasileiros, existia uma ignorância enorme. Algumas pessoas não sabiam que se falava português, algumas pessoas não sabiam que a nossa capital é Brasília, não é Buenos Aires, não é? E muitas pessoas tinham e ainda têm aquela visão do brasileiro como Carmen Miranda, exótico, né? Da mulher brasileira fácil, que usa fio dental. País exótico a gente sempre foi considerado, tá? Uma população de um país exótico e extremamente simpática. Isso a gente sempre foi considerado. Agora, se isso é um elemento de exclusão, pode ser. Isso a gente já pensou muito.